os consultores, né? E gente que eu consulto quando eu tenho uma dúvida, né? Mano Aguiar, Luiz Loreto, Margarete Zimmer, e chamar outra consultora para vir aqui hoje, né? E vai falar de novos olhares. Valéria, vem para cá. Pode ser seu. Bom dia, gente. Bom dia. A construção de novos olhares, tentar ser breve, por causa da fome está bem maior. A construção de novos olhares, na verdade, é muito mais do que uma palestra. Muito mais. A construção de novos olhares, e aí eu coloco na minha vida, ela é, sobretudo, uma causa, ela é uma necessidade básica, desde 2008. Em 2008, uma professora de História e de Filosofia, muito bem resolvida na sua área, estava dando aula, estava com quase 9 meses de gravidez, começou a sentir as dores de parto, tudo muito tranquilo, tudo dentro do esperado, um filho esperado, desde a primeira boneca que eu sonhava em ser mãe, e um filho que foi gestado com todas as expectativas up que se possa imaginar. Porque é assim na nossa vida. Ninguém sonha sem critérios que a gente aprendeu na vida lá em cima, né? A gente quer casar, quer o melhor marido, a gente quer uma casa, a melhor casa, a gente quer o melhor automóvel, a gente quer o melhor emprego, a gente quer o melhor tudo. A gente também quer o melhor filho. E as expectativas vão lá para cima. E a gente aprendeu a sonhar de forma qualitativa, seletiva e excludente. E a primeira grande lição de vida que eu tive, eu ainda estava para cá. Quando eu fui fazer um curso de noiva, e nesse curso de noivos, foi perguntado quantos aqui querem ter filhos, se levantaram a mão, todo mundo queria ter filhos, 2 não, e era absolutamente natural. E foi perguntado menino ou menina, eu lembro que na época eu respondi menina. Outras mães ou outras noivas disseram, tanto faz, desde que venha. E a ministrante do curso disse, eu estou com uma preocupação muito grande com quem disse desde que, porque quando você se predispõe a ser pai e mãe, vocês têm que estar aberto, preparado para aquilo que a vida vai trazer, para aquilo que o céu vai mandar. E naquele momento que eu estava na sala, saí da sala de aula com dores de parto, meus alunos me levaram da sala de aula para a sala de parto, que o João nasceu e que veio então a notícia. Ocorreu uma anomalia cromossômica. Há a suspeita de que é trissomia do 21, você vai ter que ir para o IMIP. E a minha primeira reação foi de calar, meu corpo todo calou. Corpo todo calou. Naquele momento eu não chorei, eu não me desesperei, mas o corpo calou. E eu fiquei com esse corpo calado, as emoções estancadas, até o momento da minha alta, quando a médica chegou para mim e disse, parabéns mamãe, João está liberado, você está liberado, o filho é seu. Quando ela colocou João para mim, o mundo desabou. Mas eu chorei tanto, o mundo desabou. Eu fui acometida de um medo. Medo de quê? Do olhar. Nunca a sociedade tinha se levantado com olhares tão seletivos e tão excludentes como eu estava naquele momento dentro de mim. Até eu descobrir que eu também fazia parte daquela sociedade que estava se levantando dentro de mim. O quanto que eu tinha de construir de olhar.
E naquele momento eu comecei a chorar, chorei. E hoje eu digo com toda a autoridade de quem fala das próprias emoções, eu chorei todos os meus pré-conceitos. Todos aqueles conceitos que foram pré-estabelecidos em mim durante toda a minha vida. Do que é belo, do que é feio, do que é perfeito, do que é imperfeito. E eu sonhei o meu filho dentro de um padrão de qualidade, como se houvesse isso no ser humano. Naquele momento, tudo em mim desabou. A partir desse momento, eu tive um encontro com meu filho. Era preciso, naquele momento, construir essa nova relação. Do filho que eu tinha deixado para trás, que não me veio nos sonhos, mas para o filho que estava chegando para mim, que eu precisava ver a maravilha, a bênção que a vida estava me dando. Eu precisava ali construir um novo olhar. E digo que não é fácil. Por que não é fácil? Porque passa por desconstrução de coisas que a gente ainda não está preparados para desconstruir, muitas vezes nem quer. Vai ser o processo da aceitação. Quando eu comecei a me inquietar com os olhares, e eu comecei a me perguntar de onde que vêm esses olhares, como que a gente adquire esses olhares. Aí quem é professor sabe que quando os nossos alunos chegam, eles já trazem uma carga de casa muito grande dentro da sala de aula, não é isso? Nenhuma criança chega para a gente como tábua rasa, não é grande verdade? E ele traz esses olhares, mas eu comecei a me inquietar muito mais de onde vinha esse olhar da sociedade do século XXI. Eu estou numa sociedade do século XXI, de onde vem esse olhar? Quando ele começou? Aí a gente faz uma retrospectiva para descobrir que foi, para mim, era muito linear. As pessoas diziam, na antiguidade as pessoas com deficiência eram vistas desse jeito, na Idade Média era visto desse jeito, na Idade Moderna era desse jeito. Eu digo, por que na Idade Contemporânea está tudo do mesmo jeito? Então a coisa não é linear. Por isso que é tão difícil desconstruir e construir esse novo olhar. Aí a gente encontra que o percurso histórico, no qual gradativamente pessoas com limitações físicas, sensoriais, cognitivas foram vistas, incorporadas ou não, ao tecido social, não é um processo linear. Foi quando eu me assustei em ver que muitos olhares que se lançou sobre a pessoa com deficiência nas sociedades primitivas, na sociedade da antiga Grécia, todos aqueles olhares de exclusão ainda estão mais vivos, mais fortes do que nunca no século XXI. O olhar que qualifica, seletiva e exclui, ele é atemporal. Ele atravessa gerações, séculos, milênios, se fez presente em todas as periodizações lineares da história, desde os primórdios até os dias atuais. E aí eu trago só como exemplo para vocês aqui, a Idade Antiga, olha o olhar de rejeição e eliminação sumária. Na Roma Antiga, em Esparta e na Idade Média, proteção assistencialista e piedosa. É os olhares que mais prevalecem ainda hoje, minha gente. Olha lá, aqui, rejeição. Quem trabalha principalmente, a minha área de atuação é no interior. Você não tem ideia de quanto pessoas com deficiência, estou falando da minha realidade, eu acredito que é bem parecido, né? Quanto pessoas com deficiências ainda são rejeitadas. A partir do bebê, tem mulheres que nem levam para casa quando recebem essas crianças. Ainda há muita rejeição. E há muita rejeição ainda dentro da própria família. Essa eliminação sumária que a gente tem, isso é tão forte, porque nem sempre essa eliminação sumária, a gente tem relatos, né, de muitas mulheres que optam pelo aborto quando descobrem
na gravidez. E aí eu não quero entrar nesse mérito, porque é uma questão aí, questão de aborto, é uma outra, mas existem sim. Isso é uma realidade. Século XXI, ainda se opta pelo aborto. Não porque não foi desejado, não porque não. Foi desejado sim, mas de repente, em algum momento, os exames médicos detectou alguma coisa e opta sim e fazem abortos clandestinos. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar, infelizmente. Proteção assistencialista, esse olhar ainda é muito, 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 muito forte, principalmente no interior. A gente está no interior falando de políticas públicas. E os nossos governantes estão vendo as nossas políticas públicas para o nosso público-alvo como se fosse ainda proteção assistencialista. Isso é muito forte. E piedosa. Meu Deus, quantas vezes... às vezes eu tenho a paciência da minha amiga, esposa do Loreto. Estou cá na rua com o meu príncipe e a mulher me para e faz: esse é o teu filho? Eu digo: essa é a minha bênção. Já começa por aí, né? Tadinho, ele é doentinho. Eu disse: olha, se está procurando alguém, alguma criança para ter pena, começa a ter pena de milhares e milhares de crianças que neste momento, Brasil afora, países africanos, ainda não colocaram a essa hora um pedaço de pão na boca. O meu filho João é muito amado, é muito querido para ser digno de pena. As pessoas com deficiência não são mais vistas num determinado tipo da história como escravos de poderes naturais ou como a ira divina. Isso aconteceu, isso predominou muito durante a Idade Média, não é? Foi uma era marcada pelo avanço das ciências. Estou querendo puxar para vocês. As pessoas com deficiência nessa época passaram não mais ser vistas, se é que já não eram vistas, passa a entrar a invisibilidade da pessoa e se potencializa a deficiência. Predominância disso dentro das escolas. Predominância disso dentro de alguns consultórios de terapeutas e de médicos que param diante de um laudo, que ainda não descobriram que laudo, quando chega na escola, ele é ponto de partida, ele não é ponto de chegada. Precisa ser professor muito limitado para pegar um laudo e dizer: é isso, saio mais para canto nenhum daqui. Você está tendo um olhar do século XVIII, meu. Quando se olhou muito para o laudo e se esqueceu do ser humano. Quando se olhou muito para a deficiência e não se viu a pessoa. Quando se buscou, se formou, se especializou na deficiência. Vai perder todos os seus clientes. Porque a gente está aqui para construir novos olhares, para fazer esses clientes desabarem das clínicas e das escolas, que pararam com o olhar lá no século XVIII. O avanço das ciências arremessou as pessoas com deficiência para uma invisibilidade do ser humano e potencializou a deficiência. Pode passar, Ione. A necessidade de um novo olhar. Gosto muito disso. A associação em que a gente trabalha lá em Goiânia é a ASD Novo Olhar, que é um grupo de mães que se juntou, porque todas elas tinham essa angústia. O mundo precisa ver os encantos que é ser mãe de uma pessoa com deficiência, não, de uma pessoa. De uma pessoa que tem as peculiaridades como eu vou ter as minhas, que tem lá as suas deficiências como eu vou ter outras deficiências. E por que a deficiência deles está sendo mais vistas ou mais comentadas ou não aceitas porque está dentro daquilo que o professor Loreto falou? Não está dentro da normalidade, não está parecido comigo, então se não está parecido comigo, não é belo, não é perfeito, não é normal. Nós não temos o direito de limitar o
ser humano, a limitação do nosso olhar. É preciso desconstruir conceitos pré-estabelecidos para que um novo olhar aconteça. O olhar da família, vim aqui para dizer isso, é determinante, é fundamental, é essencial, como eu acredito nisso, é indispensável e é intransferível. Quando eu construí a relação de amor com meu filho, quando eu trabalhei as minhas aceitações, quando eu chorei todos os meus preconceitos, e quando eu senti a necessidade de um novo olhar na sociedade, eu passei e chamei para mim a responsabilidade de construir um novo olhar em mim. Olhar para o meu filho e dizer para o meu filho, ainda que o mundo todo diga não, o meu olhar em cima de você vai ser de cima. Ainda que o mundo todo fale de impossibilidades, eu vou falar de possibilidades para o meu filho, porque nenhum terapeuta, nenhum professor, nenhum psicopedagogo tem mais influência na formação, no desenvolvimento do meu filho, enquanto cidadão, do que eu como mãe. O meu olhar é mais e deve ser mais determinante, e isso eu não vou abrir mão nunca. O meu olhar sobre o meu filho, ele é intransferível. A Novo Olhar, ela não oferece serviços. Não porque seja errado oferecer serviços, mas nós não temos convênios que nos dê suporte para isso. Mas o nosso objetivo primeiro nunca foi esse. Por quê? Porque a gente trabalha com formação de cidadãos. A gente quer que o governo assuma o papel de oferecer os serviços dos nossos filhos. O que eu quero trabalhar dentro da Novo Olhar é a formação de Novo Olhar, é a formação de educação cidadã. As ONGs têm que fazer esse repensar desse papel. A Novo Olhar, ela é conselheira municipal de saúde, temos 2 assentos dentro dele. Estamos apitando nas políticas públicas de saúde de Goiânia. Eu não estou preocupada em levar ainda terapeutas para dentro dela. Quero que a rede ofereça essas terapeutas nos espaços regulares. E os nossos filhos vão lá receber essas terapias nos espaços regulares. É direito. A escola precisa, sobretudo isso aqui, gente, a escola precisa rever posturas e entender que é nos espaços regulares que a inclusão se faz. Precisa construir um novo olhar do seu papel e entender que a inclusão escolar passa pelo viés da inclusão do aluno com deficiência, aonde? Aonde? No processo ensino e aprendizagem. O meu filho, ele não está incluso quando ele está dentro da escola. O meu filho, ele está incluso quando ele está incluso dentro do processo de ensinos e aprendizagens. Dê ao seu aluno com deficiência, ao seu paciente com deficiência, o protagonismo do desenvolvimento deles. Nós somos coadjuvantes nesse processo. E aí, a gente está chegando, é preciso um novo olhar para entender que pessoas com deficiências, como todos nós, deficiências também temos, é como tal, têm o direito de serem contemplados em suas singularidades pelos sistemas de ensino, de saúde, de assistência, lazer, acessibilidade, sexualidade e transporte. Enfim, é preciso um novo olhar, é preciso um novo olhar inclusivo, seja lançado sobre as pessoas de uma forma genérica, porque inclusão não é necessidade deste ou daquele, inclusão é necessidade de todos nós. Para vocês, para a gente finalizar, o meu direito de ser e de estar é bem maior do que o seu jeito torto de me olhar. Obrigada, gente. Primeiro curso prático de inclusão em Recife. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care, Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Jaume Farias, 251. Telefone 3343-1688.